Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Que bom que está chovendo um pouquinho, refrescou, né? Maravilha, gente. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao estudo do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso amigo, nosso irmão Sérgio vai falar sobre a paciência, né? Aquela que todo mundo aqui tem, né, Sérgio? Então vamos lá. Estou trazendo então a leitura do livro Sabedoria Todo Dia, capítulo 111. Há um poderoso dínamo dentro de você. Como uma usina que produz luz e força, o seu dínamo interno gera fortíssima energia de paz, esclarecimento e progresso. Basta você reconhecer que possui esse dínamo, essa capacidade para tudo melhorar para você. Um pensamento positivo, por menor que seja, faz o dínamo funcionar. E uma vez ativado, ele aumenta a energia quanto mais positiva é a sua mente e mais amoroso o seu coração. Creia no seu poder interior. A energia positiva que há dentro de você é a felicidade em ação. Então, meus queridos, depois dessa leitura, eu convido a todos aqueles que quiserem e puderem, né? Vamos fechar nossos olhos, vamos respirar profundamente e agradecer a oportunidade de estarmos aqui, nessa manhã de sábado, de termos chegado até aqui na nossa caminhada. Cada um de nós sabe do nosso íntimo, toda a nossa trajetória, tudo aquilo que tivemos que passar para chegar até aqui. Na certeza de que Jesus, esse mestre amigo, sempre esteve conosco e que Deus, nosso Pai, está sempre nos amparando daquilo que precisamos, daquilo que nos fortalece e que nos faz sermos esse dínamo, como disse o nosso texto de hoje. Pedimos as bênçãos do alto e a espiritualidade amiga, que preparou essa casa com muito carinho para receber a cada um de vocês, de nós. Que essa manhã seja coroada de luz, de entendimento, sairemos daqui mais leves, recuperados, com as nossas energias renovadas e prontos para continuar a nossa jornada, ajudando na construção desse planeta. Pedimos também a intuição, as bênçãos do nosso irmão Sérgio, para que ele nos ajude a compreender um pouco mais sobre esse tema, sobre essa virtude tão cara, tão necessária, que é a paciência. E assim, nós damos por iniciados os trabalhos de hoje, com muita alegria nos nossos corações, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, Sérgio. Bom dia a todos. Jesus nos abençoe e nos encontre em paz. Paciência. A própria palavra nos dá a ideia do conceito. Paciência.
paciência. Ciência da paz. Uma virtude que faz com que você conserve o equilíbrio, o autocontrole, a calma, diante das situações mais tormentosas, mais aflitivas. Em um momento de pânico, os acidentes se multiplicam. Pelas pesquisas, alguns incêndios em prédios, o maior número de mortos não foi devido ao fogo, mas ao pânico. Alguém tem que manter a calma para orientar, encaminhar a solução do problema. A natureza, como nós estamos vendo, tem calma, tem paciência. O cedro, uma árvore nobre, uma vez plantado, durante 2 anos não aparece a germinação. Ele só está desenvolvendo a raiz, desenvolvendo-se na sombra, debaixo da terra. Tem tudo a ver conosco. Quando ele surge no solo e começa a crescer lentamente, já se passaram mais de 2 anos que foi semeado. Quando vamos encarnar ou reencarnar, a nossa mãe nos desenvolve silenciosamente dentro do ventre por mais ou menos 9 meses. Pacientemente. Mas nada supera a paciência de Cristo. Jesus Cristo. Isso porque o pobre coitado foi convidado por Deus para tomar conta da nossa humanidade. Orientar, dar exemplos, mandar amigos enviados. E Ele próprio vir até nós para nos entregar a Deus purificados. Atualmente somos mais ou menos 8 bilhões e meio na Terra encarnados. E há 3 vezes mais desencarnados. E Jesus está trabalhando por nós pacientemente há muitos milênios. E Ele sabe que ainda faltam alguns milênios para nós nos purificarmos. Deus observa que, tendo condições de melhorarmos e de evoluirmos, em existências sucessivas, nós nos deixamos dominar pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. E muitas vezes, em algumas existências, praticamos crimes gravíssimos contra nós mesmos, contra familiares, contra a sociedade, contra a humanidade. Mesmo assim, Ele confia em nós. O amor dele não diminui um átomo por nós. Uma mulher. Pacientemente, Ele aguarda que as experiências, os erros, os acertos,
possam ir fomentando a renovação em nossa maneira de ser, em nosso ponto de vista, em nosso conhecimento e em nossa vivência. Somos todos ansiosos, impacientes, imediatistas. Queremos logo que tudo acabe, tudo fique pronto, num átimo de segundo. Daqui a pouquinho vocês estarão impacientes porque a palestra ainda não terminou. Nossa Senhora, esse passe que não começa logo é natural. É natural. Porque somos humanos. Estamos aprendendo. Mas a paciência tem ligações com determinadas manias ou estranhas imperfeições que conservamos. A pressa, a ansiedade, o perfeccionismo, que é aquela mania estranha, que a gente não deixa ninguém fazer nada que a gente saiba, porque está demorando e não está do jeito que nós gostamos. Sai daí, deixa que eu faço. E a paciência com o irmão, essa sim, com a esposa, com o marido, com o filho, com o irmão, com o trabalhador da casa espírita, com aquela pessoa que é a coordenadora e nós não gostamos, porque ela ensina a fazer, mas nós não gostamos daquele jeito. Não estamos fazendo a caridade. Amanhã, domingo, 7 da manhã, o senhor Alberto se acorda. Ninguém aí é Alberto, né? O senhor Alberto se acorda 7 da manhã de domingo. Corre para o banheiro, lava o rosto, toma um banho, se apronta. 7h30, dá um beijo na esposa que está dormindo. Amor, onde você vai? Vou fazer a caridade. Vou para o centro espírita. Hoje é domingo, dia de fazer o almoço para os necessitados. E eu preciso fazer a caridade, amor. Você sabe que o lema maior do espiritismo é fora da caridade não há salvação. E sai correndo para o centro. Chega lá, já tem um avental com o nome dele, Sérgio Castro. A logomarca do centro espírita, todos vão se salvar. E ele vai para a copa, recebe uma bacia cheia de cenoura, vai tirando, vai cortando. Aí chega a colega de trabalho do lado, que não é a coordenadora, e ele cortando, olha para ela, bom dia, bom dia. Hoje a jararaca não veio, não é? É a coordenadora. Cadê a caridade, gente? A caridade é só cortar a cenoura? Assim é fácil. Na hora do almoço, uma das crianças, que está com um pouco mais de fome do que as outras, entra na fila de novo, e ele olha, sai daí, menino! Que falta de educação, você já comeu, não vai comer de novo não, volta! Ele só quer mais um pouquinho de um pãozinho, um pouquinho de sopa. Mas eu estou no centro espírita, fazendo a caridade. Com essa impaciência, com esse jeito, era melhor ficar dormindo com a esposa. Temos que ter cuidado, porque a ciência da paz proporciona à pessoa
ficar, permanecer em tranquilidade diante dos problemas, dos eventos, das tarefas. Então tem que ser mais compreensivo com a coordenadora, tem que ser mais paciente com o garoto que quer comer de novo pela segunda vez, tem que ser paciente com a direção da casa espírita. Essa que é a nossa reflexão desta manhã. E olha, eu vou dizer a vocês, eu estou falando de algo que eu não conheço. Porque se há uma pessoa impaciente, sou eu. Eu só sou paciente quando eu estou no hospital internado e vem o médico visitar e passar o remédio para o paciente. Então eu preciso ler todos os dias essa mensagem, que é de Joana de Ângeles, que vocês sabem, é assim com Francisco de Assis, né? A chegada dele. Ela foi Clara de Assis, quando ele aqui esteve. Vocês sabem também que Francisco de Assis é o mesmo espírito de João Evangelista, apóstolo de Jesus, autor do 4º Evangelho e do Apocalipse. Vocês sabiam também que João Evangelista foi o profeta Daniel, que tem o Apocalipse lá no Antigo Testamento, o Apocalipse de Daniel. Desde quando ele era Daniel, ele já era tranquilo, calmo. Uma característica desse espírito, desde que foi Daniel, é o amor que ele tem pela obra de Deus e a calma imperturbável. Quando ele já não podia mais andar como João Evangelista, quase não conseguia falar. Após a palestra, a pregação do dia, da noite, chamavam João para dizer alguma coisa. E ele só conseguia dizer a mesma frase. Toda vez que era chamado, ele dizia a mesma frase: meus filhinhos, amai-vos. Só isso. Vamos ouvir o comentário do nosso querido mestre João sobre a palestra que foi feita. Aí ele ia lá: meus filhinhos, amai-vos. Até que uma pessoa, que a igreja cristã era parecida com o centro espírita de hoje, sabe? Mas Pai João, por que toda vez que o Senhor é chamado para dizer algo sobre a pregação da noite, o Senhor só diz: meus filhinhos, amai-vos? Por quê? É só isso que o Senhor tinha a dizer? Ele sorriu e, olhando nos olhos da pessoa que perguntou, disse assim: quando você aprender o que Jesus pregou, eu posso dizer algumas palavras a mais. Você já aprendeu? Você já vive o que Jesus recomendou? Não, não. Então, meus filhinhos, amai-vos. Joana de Ângeles, então, escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela participou da equipe do Espírito de Verdade e escreveu 2 mensagens. Uma delas é esta, do capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Item número 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Ela já começa falando da dor, porque a dor incomoda, nos irrita, nos torna mais impacientes,
Nós queremos que alguém solucione logo a nossa dor. Mas quem tem que solucionar a nossa dor, que fomos nós que causamos para nós mesmos? Somos nós. Mas nós exigimos que os outros se virem nos 30 para resolver o nosso problema. Mas ela diz que a dor é uma bênção. Porque a dor é uma consequência de um erro que você já cometeu antes. E graças a Deus você não está cometendo outro erro, você está pagando os antigos. Por isso é que é uma bênção. Você já está reparando. Não vos aflijais quando sofrerdes. Bendizei a Deus, que pela dor vos marcou para a glória dos céus. O Senhor sabe que a reparação moral, física, socioeconômico, financeira, qualquer tipo de recuperação que você esteja sendo submetido, está encurtando a distância e o caminho para o céu da sua alma. Está impulsionando o seu espírito na evolução. Então, enquanto você está buscando soluções para os seus problemas, para a sua dor, você não está fazendo mal a ninguém, graças a Deus, não está errando. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. A caridade, que consiste em dar coisas aos que precisam, é a mais fácil de todas. Você faz a campanha na casa espírita, campanha do agasalho. Organiza tudo, classifica, e no dia certo, marcado com a comunidade, você vai distribuindo. É fácil. O que é mais difícil? É você renunciar a algo que gosta e que está acostumado, para dar isso a alguém que precisa muito mais do que você. Esse é difícil. Tanto as coisas morais, quanto as coisas materiais. Então você, aos 25 anos, ganhou da esposa ou da noiva ou da namorada aquela jaqueta de couro, que é uma beleza, aquece de verdade, veio de Curitiba, aos 25 anos. Só que agora você está com 58. A jaqueta não entra nem no braço esquerdo mais. Mas ela está ali no seu armário. E a campanha do centro está pedindo agasalho. É assim. Outra caridade há, muito mais penosa, trabalhosa, porém muito mais meritória, é a de perdoardes aos que Deus colocou em vosso caminho para serem instrumentos do vosso sofrer e para vos porem à prova a paciência. Joana está dizendo que o maior mérito e o maior estimulante para desenvolver a nossa paciência é aquela pessoa atrapalhada, descuidada, relaxada, que vem pisar nos nossos calos. Às vezes ela está lá no centro espírita, nos esperando, um sábado de manhã. Às vezes ela está em casa, no próprio lar. Às vezes ela está nos parentes, os parentes difíceis.
tem alguém aqui que não tenha parente. Todo mundo tem parente. E de todo mundo que tem parente, todos têm parente difícil. Eu duvido que não tenha. Faz parte da reencarnação. Por isso que os missionários não casam, não constituem família. Divaldo Franco, Chico Xavier, o próprio Cristo, João Evangelista, Francisco de Assis, Daniel, João Evangelista e Francisco de Assis, essas 3 reencarnações, esse espírito viveu sozinho, porque é superior, é missionário. Mas nós precisamos da família, dos parentes, principalmente dos que pisam nos nossos carros. Segundo Joana de Ângeles, para estimular e desenvolver em nós a paciência. A vida na Terra é difícil. Compõe-se de 1000 nadas, que são como picadas de alfinetes, mas pela quantidade acabam por nos ferir. É verdade. Quando você está um pouco ansioso ou apressado, é o dia em que tudo e todos vêm até você dando umas alfinetadinhas nos seus calos. E você diz, meu Deus, logo hoje. Mas é nesse dia que é o teste, é a prova. O dia do grupo de estudo no ESME, o dia do grupo mediúnico é bênção, é aprendizado. O dia do testemunho é quando vem esses irmãos em casa, no trabalho, na casa espírita, vem apertar um pouquinho os calos nossos que estão doendo. Se atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações que recebemos e nas compensações que Deus nos dá, haveremos de reconhecer que as bênçãos em nossas vidas são muito mais numerosas do que as dores. É verdade. Se formos sinceros, vamos ver que os benefícios da vida, das pessoas, dos amigos, dos espíritos, para nós individualmente, todos os dias, são em número muito maior do que os testes, do que as pessoas desagradáveis. Por que uma pessoa desagradável? Ela é como é. Quem conceituou ela de desagradável fui eu. Por quê? Porque eu não gosto do jeito que ela fala, que ela pensa, dos pontos de vista que ela tem. Mas eu sou espírita e ela também. Então eu tenho que disfarçar. Aí vem o dirigente do grupo e diz, por que você não trata bem fulana? Aí eu não vou dizer que é porque eu não gosto do que ela fala, do jeito que ela é, que eu não gosto, não posso, eu sou espírita. Eu digo, é que meu santo não bateu com dela. Põe a culpa nos espíritos. Não tem nada a ver com isso. Por que você trata mal? Porque meu santo não bateu com o santo dela. Vocês acham que os nossos anjos de guarda não conhecem essas manipulações psicológicas que nós somos craques? O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se carrega, curvando para a terra a fronte, olhando para baixo. O que é o fardo? Tem vários sinônimos, pode ser a nossa cruz. Jesus disse, todo aquele que quiser me seguir, passo 1, negue-se a si mesmo. Como é se negar a si mesmo? Você tem um homem velho,
que é todas as suas manias, estranhezas, jeito de ser, pontos de vista, que desde o passado remoto vem lhe acompanhando. Você tem que mudar. É a renovação. Na doutrina espírita, reforma moral. Esse negue-se a si mesmo é que Jesus está pedindo a nossa reforma moral urgente, que está atrasada. Se alguém quiser me seguir, renove-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz, porque quanto mais para trás, mais pesado o fardo de nossos erros graves contra as pessoas, contra nós, às vezes até contra a humanidade. E agora as consequências estão chegando. Chegou a conta para pagar. Então temos que carregar a nossa cruz, porque ela é nossa. Eu não pago pelo erro de nenhum de vocês, e graças a Deus, nenhum de vocês paga os erros meus. É a cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz, aí vem o pior passo, e siga-me. E o que é seguir a Jesus? Conhecê-lo, entender e viver como ele recomenda. Simplesinho. Isso é que é seguir a Jesus. Se alguém quiser ser meu discípulo, está aqui a fórmula. Três providências. Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Ah, mas você não sabe como eu vivo lá em casa. Você não tem ideia do problema, do peso. Aí o instrutor espiritual diz, é verdade, é por isso que você nasceu nessa casa, nesse lar. Porque é tudo credor seu. Todos os seus amiguinhos estão agora lá como na sua parentela. Está na hora de ajudá-los. É por isso que você nasceu nessa família, e não na família do Daniel e da Maria Inês. Tem que ter mérito. Quando o fardo em casa está muito pesado, você tem que torná-lo mais leve. Mas por que eu? Porque você é cristão, porque você é espírita, porque você tem o centro que lhe dá apoio, tem o orientador da casa, você toma passe, você faz tratamento de desobsessão, e eles não. Então, quando há um lar que só você lá nesse lar é espírita, se cuide, porque o bicho vai pegar. Não é à toa que é você que está naquele lar, sozinho. É o fardo. Mas não é possível, eu não sabia que é preciso tanta coisa para se salvar. Não, foi você que criou tudo isso. E agora está resolvendo. Deus não inventa, nem castiga. Nem obsessor. Grave essa frase. O obsessor aumenta, mas não inventa. Então ele vê que você é muito vaidoso e orgulhoso. Você é. Mas ele vai trabalhar para situações chegarem e você ficar mais orgulhoso, mais vaidoso. Mas ele não inventou você ser orgulhoso e vaidoso. Mas quando você vai no orientador e diz, nossa, eu não era assim. Este obsessor está me transformando. Aí o obsessor fica furo da vida, porque não é culpa dele, você está mentindo. Eu era uma pessoa afável, paciente, mas quando comecei a trabalhar no espiritismo, ver este irmão que me persegue, é ele que me faz perder a calma, ele me faz fazer isso. O obsessor fica furo da vida, gente, porque não é ele que não, ele só aumentou um pouquinho. Então o que a gente precisa? É o que diz Joana de Anjos aqui, já concluindo. Coragem, meus irmãos, coragem. E aqui no Evangelho tem um item chamado coragem da fé.
A fé, para ser operosa, tem que ser corajosa. Jesus não tinha coragem? No patamar do templo, todos os sacerdotes, doutores da lei, saduceus, 7 degraus abaixo, Jesus. Hipócritas, por que me tentais? E faz um discurso falando da hipocrisia que eles viviam, olhando para eles e apontando. Os sacerdotes do templo tinham a guarda do templo. Foi quem prendeu Jesus, foi a guarda do templo, naquela madrugada de quinta. Mas Jesus tinha coragem. Mas nós não temos tanta coragem. Ah, coitadinho, ele é assim mesmo. Deixa como está. Então, para que nasceu? Se for para deixar como está, a gente não reencarna, fica lá na erraticidade. Se estão aqui encarnados, é para modificar como está, para melhor. E nesse campo a paciência tem uma influência gigantesca, porque ela está na base de todos os nossos relacionamentos. Por quê? Porque todos nós somos cheios de defeitos. E quando nos aproximamos de alguém, os defeitos dele se chocam com os nossos. E se não houver paciência, vai para a discussão acalorada e até para o esforço físico, a agressão. Tem que ter paciência. Um doutrinador, enquanto Hermínio Miranda, o livro Diálogo com as Sombras, ele conta que um doutrinador era uma pessoa um pouquinho impaciente. A impaciência dele era o seguinte: vinha um espírito obsessor de pessoas ou da casa espírita, e ele, em 5 minutos falando do Evangelho, queria transformar o espírito. Impossível. O espírito está assim há milênios. Os 15 minutos de conversação, de atendimento a um espírito que se manifesta, é para tocar o coração dele, deixar ele desabafar um pouco, aliviar um pouco a sua dor, fazer uma prece, dar um passe. Mas ele queria vencer no debate o espírito. E um dia veio um daqueles que era parecido com ele. E o debate foi ficando, e deu 10 minutos, 15 minutos, e não terminava, e ele foi se irritando. Doutrinador se irritando com o que o Espírito está dizendo. E diz Hermínio Miranda que uma hora ele disse: materializa-te que eu vou te dar um bofetão. Está escrito lá no livro. É o cúmulo do absurdo. E nós vimos ao centro para fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação. E quer dar tapas e beijos até em espírito desencarnado. Não dá. Impaciência. Vamos terminar. Coragens, amigos, diz Joana de Ângelo. E eu digo assim: coragem, irmão, já está terminando a palestra. Tendes no Cristo o vosso modelo. 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus tem enviado à Terra para servir de guia e modelo aos homens? É a pergunta 625. A resposta é a menor do livro: Cristo. Cristo. Mas nós pensamos assim: não. Cristo está lá no céu. Aqui embaixo tem que ser na energia, no chicote. O meu pai era palestrante espírita. Por isso que eu, filho de peixe, peixinho é, não diz o ditado. O meu pai era palestrante espírita. Então, com ele eu fui aprendendo
me interessando e gostando de estudar. Por isso, aos poucos, fui tendo aquela paciência de ler, reler. Às vezes, na quinta leitura de um mesmo texto, é que começa a compreender qual o sentido mais profundo do ensino. Então, Cristo, modelo e guia. Ele deve ser a base de todo o nosso raciocínio, de todas as nossas reflexões. Ele propriamente não, a sua doutrina. E a doutrina que ele prometeu em João 14, 15 a 17, o Cristo Consolador, o Espírito de verdade, foi ele que fez a profecia, explica os ensinos dele de maneira simples, fácil, como nós estamos vendo aqui. Então ela diz, Cristo deve ser o vosso modelo. Ele sofreu mais do que todos nós e não tinha nada a pagar, fez isso por amor. Enquanto que vós tendes de expiar o vosso passado e se melhorar e trabalhar para construir um melhor futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Ser cristão, diz Joana de Anjos, resume tudo. Ninguém pode ser espírita sem ser cristão. É impossível. E nesse campo precisamos treinar todos os dias. Ser um pouco mais afáveis, gentis, mais calmos, equilibrados, pacientes. Ouvir muito, falar menos. Para podermos nos relacionar melhor com os amigos do centro, da família, da parentela difícil, da empresa onde trabalhamos ou da repartição pública. Se nós fizermos esse exercício diariamente, vamos ver que em pouco tempo, coisas que nos pareciam insuportáveis, são agora normais. Pessoas que nós achávamos intragáveis, agora já compreendemos o jeito que elas raciocinam, o jeito que elas são. E adversários do passado, que são invisíveis, mas existem, começam a perder a paciência conosco e desistir de tentar nos atormentar. Esse aí não adianta, é um molinga. Antigamente ele reagia, era uma coisa maravilhosa. A gente comandava tudo. Agora é um bobão. Se meteu com esse negócio de espiritismo. Agora fica aí compreendendo os outros, perdoando, tolerando. Vamos procurar outro, esse não serve mais. Aí vão embora. E nós também já vamos embora daqui a pouco. Agradeço a todos por estarem aqui nesta manhã. A nossa reflexão foi sobre a paciência, baseada na mensagem de Joana de Ângeles. E teve um momento em que Francisco ficou impaciente. Perto dos 42 anos, ele morreu aos 44. Não tinha paciência, maltratava, não comia, não se tratava. Frei Leão chegou com ele e disse: Pai Francisco, me ajude pelo amor de Deus. Eu tenho um grande amigo que tem um burro de carga. Esse burro esteve com ele desde que ele nasceu. Mas agora ele está tratando mal o burro, impaciente, batendo no burro, obrigando o burro a fazer coisas que trazem dor para o próprio burro, castigando o burro. Francisco diz: mas quem é este que temos que repreender urgente? É você, Pai Francisco.
fazendo com o seu corpo, que é o seu burro de carga? Está maltratando, não está se alimentando, não está se tratando. Você é esse amigo. O que posso fazer, Pai, para te ajudar? Francisco chorou e disse: você tem razão. É verdade tudo que você disse. E aí foi ficando mais paciente, mais tranquilo. E olha, ele tinha, por causa da cegueira do deserto, ele cauterizou com ferro em brasa os dois olhos e o lado das faces aqui. Ferro em brasa, era o tratamento da época. Ficou cego. E ajudando os leprosos, ele adquiriu a lepra. Além disso, ele tinha câncer. E acima de tudo isso, não tinha o que comer, era paupérrimo, mesmo tendo nascido numa família rica. Isso foi Joana de Ângeles que revelou para o Divaldo. Porque Divaldo estava doente e se sentindo abandonado. E reclamou. Aí ela disse: você sabia que Francisco tinha isso, Divaldo? Sim, Joana, eu sei. Então por que você está reclamando? Um bom dia a todos, um bom sábado. Muito obrigado por estar aqui. Jesus nos abençoe.